parece uma moribunda, acode-lhe um romeiro para a salvar. Aqui vem um menino que segue os caminhos, enquanto aqui, ao longo da procissão, há um homem que bebe, há mendigos que expõem as suas chagas à caridade, um foguete sobe no ar para estrejar e uma dor imensa, uma agonia já sem esperança, parece latejar sob o sol cru que alumia a tela toda. Eu acho que este quadro não é um acaso. Um homem, quando chega ao fim da vida, de uma vida longa, e viu que nenhum dos seus sonhos se realizou, que todas as suas promessas foram ilusórias e que, no fundo, só havia à sua volta enganos, falsas promessas, hipocrisia. É assim que consegue pintar. Este quadro, para mim, é terrivelmente autobiográfico. Aqui no museu guardam-se, além de quadros de Malhoa, outras obras, e como nós vamos sair, queria que lá fora, à porta, parássemos ainda um pouco junto da estátua do Conde de Ferreira. O Conde de Ferreira foi um imigrante que, com negócios coloniais, conseguiu reunir uma fortuna e depois legou-a inteiramente para fins humanitários e, numa grande parte, para construir escolas. Foram as primeiras escolas construídas propositadamente em Portugal. Conde de Ferreira, velho imigrante, sabia que as escolas são o único caminho eficaz de liberdade. Há estabelecimentos comerciais que têm na fachada placas comemorativas de acontecimentos menos importantes do que o que se passou aqui neste sítio em que estou, exatamente aqui. Ali nos princípios do século 1902, 1903, um conjunto de rapazes da bola vinham aí de jogar a bola no areal, sentaram-se, almoçaram e combinaram o seguinte: vamos fazer um clube novo, um clube de futebol. Bom, um clube, como é que ele se vai chamar? Naturalmente, Futebol Clube de Lisboa. Nasceu aqui o Futebol Clube de Lisboa. Era um grupo, claro, de gente modesta, mas muito importante, porque era esse Futebol Clube de Lisboa que reunia os rapazes que durante anos tinham jogado o futebol na Casa Pia e que tinham conseguido, exatamente em 1897, derrotar os ingleses. Foi a primeira vitória internacional do futebol português. Os miúdos da Casa Pia derrotaram os ingleses do Cabo Submarino. Isto teve uma importância que a gente hoje está longe de poder entender, mas pensem ainda, estavam a viver os anos a seguir ao ultimátum. Era fortíssima realmente aquela afronta da Inglaterra, e isto de ver um conjunto de jovens portugueses no retângulo do jogo derrotar a Inglaterra por 3-0, foi uma espécie de compensação nacional. Bom, o pior foi que a Casa Pia também tinha regras, chegava a certa idade os rapazes saíam, eles andaram aí
por estes areais de Belém, aqui em Pedroços, ali nestas terras que ainda hoje os garotos jogam a bola, andavam por aí, mas não tinham nem balizas, nem campo, nem nada. Não tinham pernas para jogar, tinham excelentes jogadores, não tinham mais nada. Bom, e é isso que está na origem da expansão do futebol como grande desporto popular. Tinham pernas, mas não tinham mais nada. Quando nessa altura havia um clube que tinha tudo, só não tinha pernas para jogar. Mas vamos contar isso noutro sítio. Bem, aliás, nessa altura, o futebol já não era novidade em Portugal. Eu penso que a história do futebol português pode começar exatamente no ano deste meu almanaque, em 1866. Em 1866 aconteceram no mundo algumas coisas importantes. Por exemplo, na Rússia, um grande escritor chamado Dostoiévski escreveu um livro célebre, O Crime e Castigo. Na Europa, um sábio inventou um produto célebre, a dinamite, que está na base do Prémio Nobel. Bom, e em Portugal aconteceu uma coisa também importante. Chegou a Portugal a primeira bola de futebol a sério. Chegou assim, veio de Inglaterra, trazido por jovens que frequentavam lá a universidade. Até aí ninguém sabia o que era isto, nem para que isto servia. Claro que havia jogos antigos, havia a pela jogada com bolas de trapo, com bexigas de porco, mas a primeira bola chega a Portugal, trazida por um irmão Pinto Basto, em 1866. Eu não sei bem o que eles faziam com a bola, porque desafios só houve 22 anos mais tarde. O primeiro desafio formal, que se faz com uma bola destas em Portugal, em Cascais, no Campo da Parada, em 1868. Bom, mas entretanto, havia muito quem jogasse a bola em Portugal, embora de outra maneira. Eu estou-lhes a falar num dos lugares sagrados do futebol português. Estou aqui no Pátio das Malvas da Casa Pia de Lisboa. Acho que foi aqui, exatamente neste espaço que estou a pisar, que nasceu o nosso melhor futebol. Bom, os jovens estão agora a jogar com uma bola de trapo que se improvisou aqui para simular os jogos dessa época, porque claro que eles hoje têm bons equipamentos desportivos, mas nos seus primeiros jogos era realmente com uma bola assim que eles, sem conhecerem as regras, faziam sobretudo aquilo que consideravam dar uma cheia. Uma cheia era aquilo que hoje, na gíria 2, se diz um balão, fazer subir a bola muito alto. Os velhos da Casa Pia dizem que viram dar cheias em que a bola passava por sobre aquele prédio e ir cair do outro lado na Rua dos Jerónimos. Foi assim, nesse convívio constante, permanente, que eles acabaram por criar uma equipe de jogadores que tornou possível a tal célebre vitória sobre os ingleses.
Foram os alunos do Liceu de Lisboa que tiveram a ideia de transformar esse futebol selvagem e espontâneo aqui dos casapianos num jogo regular. E então escreveram uma carta muito formal ao provedor da Casa Pia, pedindo licença para que os seus colegas também jogarem à bola, enfim, segundo as regras. O provedor, que era Francisco Simões Marchiocchi, não só comunicou inteiramente a sua autorização, como juntou à carta um cheque pessoal de 4 escudos e 500, 4.500, que era então o valor da Libra de Ouro, e era quanto custava comprada em Londres uma bola de futebol a sério. Os rapazes, enfim, doidos de alegria, com o cheque do provedor, foram a um estabelecimento da Baixa, a casa inglesa, que mandou vir a bola de Londres, e ela chegou aqui cerca de 15 dias depois. Estou a contar isto porque eu queria prestar esta homenagem ao provedor Francisco Simões Marchiocchi, que foi um dos poucos educadores portugueses que compreenderam claramente a extraordinária importância que o desporto pode ter na educação, numa educação global, na formação de espírito de interajuda, de equipe, de esforço comum. O jogo, o desporto é essencial. É e continua a ser, simplesmente que isto continua a ser esquecido. E o busto do provedor de há 100 anos, que está aqui na minha frente, continua a ser uma lição a apontar aos pedagogos do nosso tempo. Bom, estas datas, 1900, são decisivas para a história do futebol em Portugal. Em 1904 é que se fundou o tal Sport Lisboa, quer dizer, os rapazitos que outrora tinham jogado lá no pátio da Casa Pia, agora têm o clube, é o Sport Lisboa. Curioso que eles escolheram como equipa uma camisola encarnada. Já nessa altura o vermelho tinha um sentido de protesto, de insubmissão, de desejo de qualquer coisa diferente. Como símbolo, uma águia. Eu não sei bem porque é que eles escolheram a águia, mas o que se dizia é que a águia é o único animal que tem força para olhar o sol de frente e de olhos bem abertos. Bom, apesar do vermelho das camisolas e apesar da águia de olhos abertos, os rapazes tinham que andar a correr de areal para areal, levavam umas pesadas traves, uns levavam umas enxadinhas, faziam um buraco, mediam os centímetros, punham a trave, punham uma rede, era a baliza, levavam também um regador com cal, e com o regador, com um fio que 2 deles esticavam, marcavam, e isto era extremamente trabalhoso. Depois de um jogo, ali nas Salésias, ou em Pedroços, ou naquela região onde agora fica a estação fluvial, foi sempre por ali que eles jogaram, eles estavam exaustos, e tudo quanto tinham era ir beber um café àqueles cafés de Belém. E naturalmente é difícil resistir a tanta incomodidade. É difícil. Entretanto, o futebol dos senhores, o futebol primoroso da sociedade mais bem-sucedida também progredia, as classes bem instaladas criavam os seus clubes. É nessa altura que aqui aparece, enfim, em terrenos que eram do Visconde de Alvalade, um clube novo, um clube que tinha tudo, tinha os riscos do campo marcados no chão,
tinha já as balizas postas nos seus lugares. Imaginem, até tinha, vejam que luxo, até tinha, para depois de jogar, uns balneários em que bastava mexer-se numa torneira e jorrava um jaco de líquido sobre os corpos suados dos jogadores. A isso chamava-se douche. Douche. Foi a primeira vez que Lisboa ouviu a palavra douche. Não admira que, com tanto luxo, muitos dos rapazitos do Sport Lisboa deixassem de jogar lá em Belém, passaram a jogar em Alvalade, e os dirigentes do Sport Lisboa tiveram que encarar as coisas como elas são. A realidade é para ser observada, ninguém está para andar de gatas a pintar o terreno, e tiveram que fazer uma aliança. É que havia em Benfica, não sei se vê naquela imagem, está ali a igreja de Benfica. Muito perto da igreja está aqui um campo. Era um antigo campo agrícola que tinha sido arrendado, e aqui, neste campo, praticavam-se algumas modalidades desportivas. Futebol não, porque neste clube que se chamava Sport Benfica havia tudo, mas não havia jogadores de futebol. Então faz-se, enfim, uma ligação, uma fusão. Ainda hoje se discute a natureza dessa operação, mas seja como for, o Sport Lisboa casa com o Sport Benfica e passa a chamar-se Sport Lisboa e Benfica, com a camisola vermelha e com a águia por emblema. É então que nasce o Sport Lisboa e Benfica. Isso tem importância porque é isso que explica a rápida carreira que esse clube vai ter na popularização do futebol. O futebol agora já não é mais o desporto das altas classes, dos sportmen, não. Agora passa a ser o desporto predileto dos rapazes da rua. Uma pergunta natural é esta: e quando começou o futebol? Bom, tenho na minha mão um fascículo já antigo da Enciclopédia Mundial de Futebol, e apresenta aqui nem mais nem menos que um jogo de futebol no tempo da pedra lascada. Vêm aqui os selvagens a chutar um seixo. A seguir tem aqui também um futebol arqueológico, uns chineses ainda com peles de animais. Bom, é claro que se vamos a isso, lá em minha casa até o gato joga ao futebol, pois com um objeto, uma bola, é um objeto esférico, anda em todas as direções, presta-se a todos os jogos. E desde há muito tempo, aqui em Portugal, por exemplo, eu tenho inúmeras notícias de um jogo, o jogo da pela, que se jogava entre turmas. Agora, o futebol, no sentido que lhe damos hoje, o jogo com um time de 11 elementos de cada lado, com um campo demarcado, com a proibição de jogar a não ser com o pé, exceto o guarda-redes, esse jogo começa no último quartel do século passado, cerca de 1870. Era um jogo que já se jogava nas aldeias, mas de outra maneira, jogava-se nos campos, corria-se, cada um pegava a bola. Naturalmente não se podia levar esse jogo para os pátios das universidades e, de certo modo, as universidades inglesas civilizaram-no e fizeram as regras de um jogo muito bem definido, com uma legislação muito clara. Bom, não tão clara que a gente não esteja sempre aí a fazer confusões. Agora, em cada jogo, eu vejo levantar confusões de quem realmente... Bom, mas é isso, cerca de 1870. Em Portugal, o clube que se considera mais antigo, que se diz mais antigo, é o Boa Vista. Esse tem uma história muito curiosa. O Boa Vista nasceu realmente em 1903. Só que em 3,
o Boa Vista era um clube de ingleses. Bom, e os ingleses, como bons britânicos, jogam o futebol no sábado à tarde, é o weekend, mas não jogam ao domingo. Mas o clube aí passa a misto, mete muitos portugueses. E o português do norte, o português joga ao domingo, é o domingo que é o dia do descanso, mas não joga ao sábado. O sábado ainda é dia de trabalho. Então como é que uma equipe que metade só joga ao sábado, metade só joga ao domingo, se vai juntar para treinar? Não junta, não junta. Dividiu-se em duas e aparece então o Boa Vista de Elementos Portugueses, que se funda realmente já em 1908, mas que, como data da sua fundação, vai adotar 1903. Mas no quadro de honra do futebol português, o clube que hoje está em primeiro lugar por ordem da antiguidade é o Futebol Clube do Porto. É realmente uma grande associação. Eu tenho muito gosto em lhe prestar esta homenagem. Isto é uma escultura oferecida pelo Futebol Clube do Porto, cujo emblema está aqui. Bom, quanto à data da fundação do Futebol Clube do Porto, aí há uma certa perplexidade, porque realmente eu vi uma ata em que diz: o clube foi fundado aos tantos de tal de 1906. Isto foi escrito. A ata existe, mas durante muito tempo comemorava-se o aniversário do clube por referência a essa data de 1906. Mas quando o clube mandou escrever a sua história, apareceu